boa tarde e sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube Uma Gringa no Brasil. Há algum tempo já eu sou bastante ativa em vários grupos do Facebook, o que me rendeu várias amizades bem interessantes e eu conheci as pessoas mais incríveis. Eu estou em vários grupos, mas como não poderia ser diferente, tem alguns grupos que eu estou mais ativa do que em outros. A turma que eu mais curto é a turma do Brasilland, que é uma turma de mulheres que vivem na Alemanha. Homens são proibidos. Alguns dias atrás foi feita uma enquete sobre várias perguntas, tipo quais foram os choques culturais que foram vivenciados pelos membros do grupo. E naquilo cresceu uma ótima conversa que me divertiu um bocado. E aí cresceu também a ideia de eu mesma também fazer uma enquete, porque eu percebi que muitas coisas eram perguntadas, tipo, por que será que os alemães fazem tal e tal coisa? De onde que surgiu tal e tal tradição? E eu fiquei com muita vontade de ficar respondendo, porque é bem interessante essa parte dos hábitos que tem na Alemanha em contraposição dos hábitos que tem no Brasil. Então eu criei uma enquete também nesse grupo e pedi perguntas. Como foram feitas muitas perguntas, eu acho que eu vou ter que fazer uma série de vídeos com várias. E vou aqui começar com pelo menos 5 perguntas. A primeira pergunta que me foi feita foi da Eduarda Bonani, que eu estou aqui no papel escrito para não esquecer. Por que, ela pergunta, não tem ralos no banheiro? Eduarda, eu acho que eu até já respondi isso em outros vídeos meus aqui no meu canal. Os banheiros na Alemanha não tem ralo extra fora do chuveiro ou da banheira, porque os alemães não costumam lavar o banheiro com balde cheio de água derramado e uma vassoura na mão esfregando. Costumeiramente se passa apenas um pano no banheiro, então também não precisa de um ralo fora do chuveiro. Bem que eu tenho que dizer que eu estou vivendo aqui no Brasil e no meu apartamento não tem ralo à parte do chuveiro. E tenho que dizer outra coisa, eu até acharia prático, porque tem hora que tem, por exemplo, algum problema no banheiro, algum derramamento de água, algum cano estourado, e aí nessa hora um ralo extra pode fazer toda a diferença. A segunda pergunta veio da Daisy Aguiar Elias. Ela tem uma pergunta bem interessante. De onde vem a tradição de comer salsicha com salada de batatas no Natal? Pois é, a tradição de se comer apenas salsicha com salada de batata na véspera de Natal, ou seja, no dia 24 de dezembro de noite, vem pelo fato que o Natal tem muito trabalho de véspera. Tem que ajeitar a árvore de Natal, decorar. E preciso aí também explicar que essa parte da decoração, ao contrário do Brasil, não se faz com um mês de antecedência. Ou seja, as pessoas na Alemanha realmente fazem toda a parte da decoração da árvore de Natal na véspera mesmo. Deixar tudo pronto, embalar presentes, ainda comprar aquele último presente que alguém esqueceu de comprar. Então, tem muito trabalho e por isso as coisas da cozinha têm que simplificar, porque a comilança na Alemanha no Natal é na verdade no dia 25 e no dia 26, não na véspera, no dia 24. E para ser bem rápido, se serve salsicha com salada de batata, que costuma na Alemanha ao menos ser uma unanimidade em termos de gosto para a grande maioria, porque salsicha com salada de batata é o comfort food dos alemães. Mas também tem famílias que servem pastéis ou então uma simples macarronada, só para não ficar o resto da noite na cozinha. Terceira pergunta. A Ana Paula Gosses gostaria de saber: por que os alemães esperam as férias para se divertir realmente? Por que eles são mais abertos quando estão de férias em outro país, por exemplo? Bom, eu acho que todos nós temos duas personalidades. Uma
é a personalidade do trabalho e da rotina, aquela coisa do dia a dia, que você já acorda de manhã com a cabeça assim, que precisa trabalhar, que fica mal-humorado, com TPM, que tem que ficar arrumando, que tem que ajeitar 1000 coisas. Aí o bom humor fica para trás. E a outra é a personalidade das férias, de soltar a franga, de poder fazer o que quiser, dormir até tarde, não vestir roupa quente, ficar com sol queimando no corpo. Tudo isso dá um tremendo bom humor. Então, os alemães ficam bem mais bem-humorados e completamente diferentes na época das suas férias. A próxima pergunta é um pouquinho mais complicada e eu tive que fazer uma pesquisa para também conhecer a resposta para ela. Pergunta número 4. A Marina Ferreira Müller perguntou: por que é que se usa a aliança de casada na mão direita? Pois é, na Alemanha a aliança é usada na mão direita, ao contrário do Brasil, onde é usada na mão esquerda, como eu estou usando aqui. Então, eu tive que pesquisar um pouquinho e obtive 2 respostas para essa pergunta. A princípio se diz que a mão esquerda é a mão do coração. É também tida como a mão da sorte, a mão do amor, a mão da herança. E os romanos usavam um anel chamado fede, que era o anel da fidelidade. Os cristãos começaram a usar então a aliança também na mão esquerda. Dizem inclusive que quanto mais ao sul, ou seja, quanto mais católico, se usa a mão esquerda para a aliança. E quanto mais ao norte, se usa a mão direita. Por quê? Por causa de Lutero e Calvin. Eles queriam se separar da Igreja Católica, como todo mundo sabe, e usar a aliança de casamento no lado direito era uma espécie de símbolo de resistência, um símbolo da crença nova. Tem que se dizer aí junto que a aliança de noivado é usada na mão esquerda. E aí já tem a segunda explicação. Dizem que a mão esquerda é a mão do amor. Então, por isso, a aliança do noivado é usado na mão esquerda. Mas o casamento já é mais uma questão do direito, da ordem, e o símbolo do direito e da ordem é a direita. Eita, o pessoal da esquerda agora deve se contorcer todo. Eu espero que essa explicação foi o suficiente. A quinta e última pergunta desse vídeo. A Tabi Martim pergunta: por que as caixas do supermercado parecem sempre bravas? Elas quase arremessam as compras na hora para cima do cliente. Querida Tabi, as caixas do supermercado na Alemanha têm muita pressa em fazer o trabalho, porque geralmente nos supermercados há poucos caixas disponíveis, a não ser em mercados muito grandes. Na maioria das vezes você só vai encontrar 2 caixas no máximo, e elas não podem deixar acumular uma fila para não correr o risco de serem linchadas. Então existe uma cobrança mútua do cliente que não quer ficar em fila e da moça do caixa que não quer fazer surgir uma fila. Por isso também não tem ninguém embalando. As compras são diretamente passadas para dentro do carrinho de novo e depois de pagar, o cliente vai e embala em outro lugar. Para os brasileiros que gostam muito de fazer as suas compras com maior relaxamento, que gostam de embalar com calma, cada coisinha numa sacola diferente, aquilo é uma espécie de choque cultural. Mas há também algumas vantagens nisso. Você não fica em muita fila. Está aqui o meu primeiro vídeo da série Faça Perguntas para Gringa. Espero ter esclarecido algumas coisas. E se vocês gostaram e também tem alguma pergunta, podem fazer aqui embaixo do meu vídeo, que eu vou ainda fazer outros vídeos e sempre vou poder responder alguma coisa se tiver. Mais uma vez aqui os meus agradecimentos ao meu grupo Brasisland aqui, as minhas amigas que eu fiz lá nesse grupo. Beijos da gringa!